Irmãos e filhos caríssimos, a festa de hoje, 2 de fevereiro, tem uma importância enorme para a nossa fé. Eu sei que aqui em Maraial, vocês celebravam neste dia 2 Nossa Senhora das Dores, numa data errada. Mas isso era muito comum no Brasil, no Nordeste, porque como tinha poucos padres, o que é que eles faziam? No dia certo da festa dos santos, eles não tinham como dar conta de celebrar, então se colocava num outro dia, onde não era a festa, a cidade maior, para eles celebrar naquele dia. E 2 de fevereiro, como não tinha um padroeiro, aí se celebrava. De modo que em muitas cidades, amanhã, se celebra a festa do padroeiro na data errada. Muitas, Nossa Senhora das Brotas, Bom Jesus, porque o menino foi apresentado no templo, festas de Maria e de Jesus. Agora vocês celebram Nossa Senhora das Dores no dia correto, 15 de setembro, um dia depois da festa da exaltação da Santa Cruz. Mas 2 de fevereiro é a festa, não é festa de Nossa Senhora. 2 de fevereiro é festa primeiramente do Senhor. Por isso que mesmo que caia no domingo, a gente celebra. Quando uma festa do Senhor cai no domingo, aquele domingo é dia de festa. Isso acontece quando o domingo cai no dia 6 de agosto, festa da transfiguração do Senhor. Isso acontece quando cai no dia da dedicação da Basílica de Latrão, a Catedral do Papa, porque é a Basílica do Santíssimo Salvador, festa do Senhor. Isso acontece com a festa de hoje. O que aconteceu hoje? São 40 dias depois do Natal. Essa festa ainda está ligada ao tempo do Natal. Não é mais tempo do Natal, mas é uma festa do ciclo do Natal. Ela encerra o ciclo do Natal. A partir de hoje, quando a gente reza à noite, a última oração que os padres rezam, os seminaristas rezam, e quem quiser do povo de Deus pode rezar, a gente sempre termina com a oração a Nossa Senhora. A partir de hoje é a oração Ave Rainha dos Céus, que vai agora até ao Sábado Santo. Pois bem, o que significa essa festa de hoje? O livro do Levítico, a lei de Deus do Antigo Testamento diz: todo macho que abre o útero materno pertence ao Senhor. É o primeiro filho. O primeiro filho, no costume da Bíblia, no Antigo Testamento, era o primogênito. O primeiro filho herdava a bênção do pai. Veja, o primeiro filho recebia a bênção do Senhor para continuar o nome da família. Era o primogênito. É por isso que São Mateus diz que Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Não quer dizer que ela teve outros filhos. Quer dizer que Jesus teve a honra de ser o primogênito. E sendo o primogênito, é o herdeiro do seu pai, Davi. É o rei de Israel. Por isso que Mateus diz, deu à luz ao seu filho primogênito. Então, todo macho que abre o ventre materno pertence ao Senhor. Tinha que ser apresentado a Deus só o primeiro filho homem. Esse é do Senhor. Pois bem, por isso José e Maria vão ao templo para apresentar o menino ao Senhor. Chegando lá, vejam, fazem a apresentação e a mãe era purificada. Depois eu vou explicar o que é essa purificação. Mas aqui o que é importante é isso. Primeiramente, que coisa linda. Jesus é o Filho eterno do Pai. Jesus é Deus. Mas Maria e José obedecem à lei. Jesus que está acima da lei. Jesus que é o Criador da lei. Porque se fez homem. Porque sendo Deus se fez servo. Colocou-se abaixo da lei. São Paulo, na carta aos Gálatas, diz: quando chegou a plenitude dos tempos, enviou Deus o seu Filho,
nascido debaixo da lei de Moisés, para libertar os que estavam debaixo da lei. Os judeus debaixo da lei de Moisés, os pagãos debaixo da lei do pecado. Jesus nos liberta, mas Ele nos liberta como? Fazendo-se obediente. Jesus, menino, ser levado hoje a Jerusalém pelos pais, obedecendo a lei, mostra a humilhação dele. Por isso, a segunda leitura da missa de hoje, o autor da carta aos Hebreus diz, veja, que Jesus se fez obediente, Jesus tomou sobre si a obediência para libertar, ele se fez servo para libertar aqueles que por medo da morte eram escravos do diabo. Essa palavra é misteriosa. Olha o que diz, olha, vou ler para vocês verem, repare, olha. Diz que Jesus, veja, ele veio, ele participou da nossa condição, ele se fez homem como nós, ele se colocou debaixo da lei como nós, para assim destruir, prestem atenção, ver se vocês entendem, para destruir com a sua morte aquele, o diabo, que tinha o poder da morte, e libertar os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. O que quer dizer isso? Nós somos escravos do pecado quando não temos Jesus. E por que somos escravos do pecado? Escravos do diabo, porque a gente tem medo da morte. Vou explicar. Morte na vida não é só a morte do caixão. Morte na vida é tudo aquilo que nos contraria. É tudo aquilo que nos desgosta. Uma decepção, uma renúncia, uma obediência, uma perda, uma saudade, uma traição. Tudo isso é morte. E a gente tem medo da morte. A gente quer viver. A gente quer curtir a vida. A gente quer aproveitar a vida ao máximo. A gente não quer saber de renúncia, a gente não quer saber de perder, a gente não quer saber de separação, a gente não quer saber de estar por baixo. A gente tem medo da morte, e tendo medo da morte, a gente vende a alma ao diabo. Não quero perder nada, não quero renunciar a nada, nem quando aquilo é errado, nem quando aquilo é uma traição, nem quando aquilo nega minhas promessas, meu sonho. A gente tem medo da morte, e o diabo entra por essa brecha e nos escraviza. Pois Jesus se fez obediente, Jesus morreu, não teve medo da morte, e morrendo destruiu o diabo. Por que o diabo não teve poder sobre Jesus? Por que não teve poder? Porque ele não teve medo de entregar a vida ao Pai. Até o finzinho, quando o diabo diz lá por a voz de uma pessoa no meio do povo no Calvário, se és o Filho de Deus, isso é o diabo, desce da cruz. Vejam, o que é que Jesus diz? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Só Jesus nos liberta do medo da morte. Nunca tenham medo de morrer por amor a Jesus. Nunca tenham medo de fazer o que é certo, mesmo que custe, por amor a Jesus. Uma mãe que cumpre seu dever, está morrendo, mas é por amor a Jesus. Um pai que cumpre seu dever, um marido, uma esposa, um padre, um seminarista, um bispo, um trabalhador, vocês na paróquia, tudo aquilo que custa, que é uma morte, que é como uma negação do que a gente queria por natureza, pelo instinto da gente, pela nossa comodidade, pelo nosso prazer, mas tudo aquilo que a gente abraça por amor a Cristo, nos liberta do poder do diabo. Porque a moeda do diabo, a chantagem dele é a morte. Lembram no paraíso? Não morrereis, sereis como deuses.
E o homem, por medo, para não querer morrer, comeu do fruto. E aí é que danou-se, encontrou a morte. Vejam, é isso que o autor sagrado está dizendo. Pois Cristo se fez um de nós. Cristo se colocou debaixo da lei, do pecado e da morte para destruir com a sua obediência até a morte. Na Semana Santa, em abril próximo, a gente vai dizer: Cristo por nós se fez obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome acima de todo nome. Veja como é impressionante a festa de hoje. Hoje se cumpre a profecia. O primeiro templo do povo de Israel, o primeiro templo foi construído por Salomão. Era um templo enorme, lindo, lindo. O templo de Salomão foi destruído em 587 a.C. Foi destruído pelos babilônios em agosto de 587 a.C. Quando o povo de Israel voltou do exílio, construiu um novo templo, mas pequenininho, parecia uma chopanazinha. O povo voltou em 538 a.C. e construiu um novo templo. E aí então o profeta anunciou: vocês estão chorando por causa desse templo? Os mais velhos que conheceram o templo antigo de Salomão, aquele do Edir Macedo é falso, não é de Salomão, é o templo do Edir Macedo, não tem nada de Salomão nem nada. O templo de Salomão foi destruído em 587 a.C. Qualquer outro templo não é de Salomão. Edir Macedo não é Salomão. Pois bem, está muito longe de Salomão. Então veja, vocês estão chorando porque esse templo é pequenininho? Pois assim diz o Senhor: neste templo eu darei a paz. É verdade. A glória deste templo será maior do que a do primeiro templo. É verdade. É o templo chamado de Herodes, é o segundo templo. Nesse templo Jesus esteve. Nesse templo hoje Jesus entrou. Nesse templo Jesus pregou. Esse templo era imagem de Cristo. Destruí esse templo que é a imagem do meu corpo. E em 3 dias eu vou levantar o verdadeiro templo, o terceiro templo, o templo verdadeiro, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós. Veja, hoje Jesus, o Messias, entra pela primeira vez na cidade de Davi. A festa de hoje já é o gostinho do domingo de Ramos. Jerusalém é a cidade de Davi. E hoje Jesus entra na cidade do Messias, na cidade de Davi. Em muitos lugares, a missa de hoje começa com uma procissão com velas. É a chegada do Messias. É Jerusalém, e a nova Jerusalém, que é a igreja, que acolhe o Messias. Acolhe aquele que é a luz. A Virgem Maria hoje é chamada Nossa Senhora da Luz, porque ela vem trazendo o menino luz. Luz para iluminar as nações, diz Simeão. Glória do teu povo Israel. Por isso hoje Nossa Senhora é chamada Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora das Candeias, das Candelas, Nossa Senhora da Candelária. Veja, porque ela traz nos braços a luz do mundo. Como diz Simeão hoje, luz para iluminar as nações. Hoje chega o descendente de Davi. Hoje o Messias vem ao seu templo. Como devemos recebê-lo? Como as virgens prudentes, com as lâmpadas acesas. Hoje a procissão com velas lembra isso, que a igreja deve ser como aquela esposa fiel que espera o esposo. Que nós devemos ser vigilantes na nossa vida, porque o Senhor vem. Tudo isso, meus irmãos, tudo isso a festa de hoje recorda. E olha o que diz o autor da carta aos Hebreus na segunda leitura: que ele se fez assim obediente, que ele se fez assim igual a nós, para ser um sacerdote capaz de salvar. Por isso ele entra no templo, ele é o verdadeiro templo e ele é o verdadeiro sacerdote. É uma lição para nós também, sacerdotes, o bispo, os padres. Não podem ser sacerdotes de verdade
se não viverem a vida do povo de Deus. Mas viver a vida do povo não é viver na folia, não é essas coisas. Viver a vida do povo é rezar pelo povo. Viver da vida do povo é saber ser no meio do povo pastor. Como diz ainda o autor da carta aos Hebreus, no meio do povo, ser aquele que cuida das coisas de Deus. Todo sumo sacerdote é constituído em favor dos homens nas coisas que dizem respeito a Deus. Essa é a função do padre, a função do bispo. Servir ao povo, servir à humanidade nas coisas de Deus. Nas coisas de Deus. E a primeira delas é pregar a palavra. E a segunda, administrar os sacramentos, sobretudo a Eucaristia. As outras coisas vêm disso daí, vêm depois disso. Muito bem. E a Virgem Maria? Quando José e Maria apresentam um menino, chega um desconhecido. Maria e José nunca tinham visto aquele velho. O velho chega, dá até para a gente imaginar. Nem olha quem está de lado, nem olha José e Maria, olha o menino, como quem vê uma coisa do outro mundo. Pega o menino nos braços, imagine o susto de José e de Maria. Pega o menino nos braços, imagine aquele rosto cansado pelo tempo, a vista curta certamente pela idade. E de repente aquele rosto é todo luz de alegria. Ele olha para o céu e diz: agora, soberano Senhor, podes deixar o teu servo em paz. Agora eu posso morrer. Os meus olhos viram a tua salvação. A salvação que preparaste para todos os povos. Luz para iluminar as nações. E glória do teu povo Israel. Essas palavras são do profeta Isaías, que falam do servo sofredor. Aquele menino com um destino tão grande será o servo. E Simeão diz: esse menino vem como sinal de contradição. Esse menino não é bonzinho, esse menino não é politicamente correto, esse menino não é docinho, esse menino não é flor de laranja, esse menino não é água com açúcar, esse menino vem como sinal de contradição. Quem for por ele será salvo, quem não for por ele será condenado. É isto que é este menino. Esse menino não dá sossego, esse menino dá paz, mas não deixa em paz, porque a gente tem que se decidir por ele o tempo todo. No fim, Simeão olha para Maria e diz uma palavra terrível. Veja: a ti, Virgem Maria, uma espada traspassará o teu coração. Está aí, Nossa Senhora das Dores, olha a espada. Veja, o que é que Simeão quer dizer? Tem duas coisas lindas aí. Primeiro, que Nossa Senhora participa da missão de Jesus. A dor da salvação dói no coração de Maria. Que coisa linda. Como é que se pode dizer que Nossa Senhora não participa da obra da salvação, quando a própria Escritura diz isso? Vejam, e depois uma coisa muito misteriosa. José e Maria vieram oferecer o menino a Deus. A oferta foi aceita. E na hora do Calvário, a oferta será cobrada. Como Abraão ofereceu Isaque a Deus, e Deus poupou Isaque, agora Deus não vai poupar o filho de Maria, que é também o seu próprio filho. Deus amou tanto o mundo, diz Jesus a Nicodemos, que entregou o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E São Paulo vai dizer na carta aos Romanos: Deus não poupou o seu próprio filho. Veja, quem vai nos condenar? Deus, que não poupou o seu filho, mas o entregou por nós? É por isso que vejam,
Esse dia de hoje a gente tem que pensar na Virgem Maria ao pé da cruz. Quando chegar a hora, olha que coisa linda, meus irmãos. Às vezes a gente diz assim: eu creio em Deus, eu te dou tudo, Senhor, eu te amo, e não dá nada. Faz promessa e não cumpre. Canta, chega e estala a garganta. Podes reinar, Senhor, é teu este lugar. Vá, nosso Senhor, reinar na sua vida. Diz: a vida é minha, eu faço como eu quero. Maria leva o menino para o templo, oferece a Deus, e na hora que a oferta for consumada, na cruz, ela estará lá de pé, virgem oferente sem igual. Quando Deus morrer, tu, virgem, junto à sua cruz, fica de pé. É por isso que em toda missa, em toda Eucaristia, a gente, durante a oferta, pronuncia o nome de Maria, Mãe de Deus, com a Virgem Maria, Mãe de Deus. Ela é mãe do sacerdote Jesus, mãe sacerdotal. Por isso que no ofício da Imaculada vocês cantam: sois terra bendita e sacerdotal, porque dela nasceu o sacerdote verdadeiro. Tudo isso nós celebramos hoje, tudo isso. Pois bem, queridos irmãos, finalmente Nossa Senhora da Purificação. Nossa Senhora teve pecado para ser purificada? Não, não, não. É porque na lei dos judeus o sangue é impuro. Uma pessoa que sangrasse ficava impura. E a mulher no parto sangrava. Então a lei dizia que toda mulher, 40 dias depois do parto, tinha que ir ser purificada. Cortava o cabelo e mergulhava todinha na água para ser purificada. Cortava o cabelo para o cabelo não boiar. Tinha que mergulhar toda na água. 40 dias depois. Olha que coisa linda. A Virgem Maria, que não precisava, porque o seu parto foi milagroso, por humildade, por obediência à lei, vai e é purificada. Quantas lições, meus irmãos e filhos, a festa de hoje nos dá. A mim, aos padres, a vocês todos. Que a gente, como a Virgem Maria, como o justo José, eles colocaram Jesus diante do Pai. Que a gente, com Jesus e por Jesus, coloque toda a nossa vida. E se por fidelidade a Jesus a gente precisar renunciar, precisar morrer, que a gente não tenha medo. Nunca tenha medo de morrer por Jesus, porque quem dá a vida por Ele não perde nada, mas ganha tudo, ganha a vida. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém.